E aí, pessoal? Voltamos para falar de Japão de novo. Oh, caralho. É, olha que bonita essa cena aqui, né? Vamos ver. Lord Nobunaga awards those who have proven themselves. And what do they call you, the samurai that was once a servant? Yosuke. You have my respect. Olha que bonito. You have my respect. Eu quero congelar The nessa parte samurai aqui. that was once a servant. Yosuke. You have my respect. Quero congelar nessa parte aqui porque ela é bem legal. You have my respect. Vivemos na época da merdificação das coisas, né? Se merdificar as coisas não desse ibope e não trouxesse resultado, Lord Demons, David Jones e tantos outros não teriam construído o nome que construíram para si. Merdificar as coisas faz com que as pessoas fiquem sabendo que determinada merda existe. E aí elas às vezes escutam o tóxico falando mal, e aí, porque ela gosta do assunto, talvez ela vá se informar com o cara que tá falando bem. E aí ela decide de que lado ela tá, e o importante não é objetivamente a obra, mas é estar do lado certo e tirar sarro e reduzir e fazer escárnio com quem tá do lado errado, porque afinal de contas é um bando de retardado idiota. Estamos na merdificação. E se eu der a minha opinião sobre esse seriado, vai parecer que eu tô participando dessa merdificação e que eu tô tomando lado. E se eu der a minha opinião sincera sobre o que eu penso dessa série, vai parecer que eu tô desrespeitando a dor do negro e a luta dele pelo espaço de se sentir representado e importante. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou fazer uma coisa que eu nem sei se eu deveria, mas eu vou desenterrar a memória do Tuba. E se você não sabe quem é o Tuba, você se lascou, meu amigo negro, superdotado, com superdotação, e a gente tinha várias sinapses. E eu vou fazer como se eu estivesse com ele no Vale dos Entes, conversando sobre esse seriado. Porque determinadas pessoas, elas são tão únicas que quando elas se vão, parece que dá vontade de você continuar a conversa com elas, porque você imagina dentro do universo delas como é que elas processariam essas coisas. E o Tuba morreu em 2016, né? No mesmo ano que meu pai faleceu. Então, não à toa, 2017 eu estava no fundo do poço, embora tenha um vídeo meu de BDO todo alegre falando naquela época, mas eu estava morto por dentro. E aí eu vou ter uma conversa aqui que eu acho que eu teria com ele, né? Então, você gosta desse seriado? Então acho que a gente precisa conversar primeiro. Por que você gosta? Por que é tão gostoso você ver um japonês de uma posição superior em cima do cavalo, baixando a cabeça e dizendo eu te respeito? E por que é tão bom para os seus neurônios espelhos você colocar na pele desse negro e falar eu sou foda pra caralho, eu conquistei o Japão, porra, eu sou pertencente, eu sou honorável naquela terra. Tom Cruise e o outro aí recentemente da série Shogun estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles estão tentando te dar o tesão através de experiência de terceiro. As donas de casa fazem isso com as novelas da Globo desde que a gente se conhece por gente. E a gente está tentando dar vazão à nossa fantasia e vendo o quanto seria legal num lugar tão místico e tão lindo e tão tradicional e tão rico, cultural e espiritualmente falando, o quanto é legal você, sendo quem você é, autêntico do jeito que você é, chegar no lugar e ser honrado por todo mundo, porque as pessoas conseguem reconhecer o seu valor, quando muitas vezes no seu próprio local de origem as pessoas não dão valor para você. Então isso é o tesão de história que todo mundo tem vontade de ler e viver, porque é gostoso se colocar no lugar do personagem. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer é por que é tão importante você se sentir honrado por um povo que não é teu, né? Então, essa questão de honra é fundamental para o desenvolvimento e para o amadurecimento, porque tem gente que morre porque tem um conceito distorcido do que é honra, e tem gente que destrói a própria vida por conta de um conceito distorcido do que é honra. Para limpar a honra, mata, vai preso, destruiu a própria vida.
E o quanto hoje com essas bolhas, né? Porque antes a gente fazia parte de tribos de 150 pessoas. Agora, como a gente está conectado com o mundo, as pessoas elas querem dar conta dos códigos de honras de todas as nações e povos e línguas de todos os lugares. E não dá. E por que as pessoas sofrem muito? Porque elas não têm o próprio código de honra e de conduta e a própria moral, então elas ficam perdidas em busca de aprovação, porque enquanto você não consolida os seus próprios valores, você é sedento por aprovação. E a nossa educação e a nossa sociedade faz egos frágeis, não dá filosofia, não dá desenvolvimento psicológico e pessoal. Por quê? Porque ela precisa de um ego fragilizado querendo aprovação, porque é isso que faz o cara comprar coisa que ele não precisa. Para comprar uma camisa da Insider, se sentir pertencente a uma tribo, para comprar um negócio, você precisa ter um ego frágil, senão você não compra o negócio. Ah, mas todo mundo na academia tá usando a camiseta da Insider porque não parece que você tá suado. Eu sou ser humano, o ser humano transpira. Eu tô com pizza debaixo do braço e eu quero que se foda. Eu tô com desodorante e não tô fedendo. E se o cara não quer olhar pro suor na minha camisa, que ele não olhe pra mim. E assim, você não tem que ser radical desse jeito. Se você quer comprar uma camiseta de tecido moda, compra. R$35 se você comprar 6 do concorrente. Cada uma, né? Claro. Mas aí você precisa de uma sociedade que acha que o valor dela está na quantidade de seguidores e curtidas e quantas pessoas a seguem no Instagram e quantas elas seguem, porque quantas elas seguem tem que ser muito menos. E o Código de Honra também diz que o seu poder aquisitivo ele dita quem você é. Então você, mesmo sem condições, você precisa ter um telefone que as pessoas olhem e admirem quando você tira foto na frente do espelho. Então quanto mais fraco o ego, e quanto mais fraco o conceito de honra, de valor, do que é sucesso, melhor essa engrenagem do lucro gira, e todas essas plataformas de streaming e as redes sociais, elas todas são calcadas, todas são construídas no dinheiro daquilo que é vendido, e muito se vende nas redes sociais do que não é necessário. Porque você não precisa ver propaganda de água e você não precisa ver propaganda de arroz nas redes sociais. Por quê? Porque essas coisas se vendem por si. Você tem que ir comprar. As coisas que aparecem para você nas propagandas não são as coisas que você precisa comprar, são as coisas que eles querem te convencer que você precisa. Ou seja, quanto mais você fortalece aquilo que você entende como sendo valor e propósito, e moral, e dignidade, e honra. Quanto mais você fortalece tudo isso, menos tempo você perde buscando aprovação. E aí, porque você não tem aprovação na sua própria vida, assim como aquela feia, gorda, bigoduda, não tem ninguém que a deseja, o que ela faz? Ela assiste a novela e vê aquele monte de galã tentando pegar a menina e fala, sou eu, literalmente eu, é o Gianecchini, é o outro lá gostoso dando em cima de mim, sou eu essa daí. E aí não cuida de si, por quê? Porque você conhece alguém que cuida tanto do char que o cara tá obeso, né? Tendo taquicardia, porque não cuida de si, de tão bem que tá cuidando do char. A feia, gorda, bigoduda assistindo a novela tá fazendo a mesma coisa. E o negro que é discriminado, que não tem oportunidades, ele tá fazendo a mesma coisa. E o branco ex-mundo onde negro não tinha espaço, quando ele assistiu Shogun, ele gozou, porque finalmente o branco tá podendo ser alguma coisa, porque com essa cultura woke, só negro que é. Então, primeiro você precisa esvaziar a alma de todo mundo, deixar todo mundo carente de biscoito e de aprovação e de atenção, e aí depois você vai dando isso, que é como se fosse uma pornografia, porque eu preciso me identificar, porque no fundo eu sei que eu sou foda, é que a sociedade não reconhece, mas se eu caísse num Isekai, aí todo mundo ia ver o quanto eu sou foda pra caralho. Então, para começo de história, eu acho que o ideal, se você é negro, é que você seja negro e que você não precise disso, mas que se divirta pra caralho, porque
Puta que pariu, eu tava vendo aqui pra frente, o Yasuke depois ele é solto, e como ninguém fala que ele morre, na história, tá? Na história. Como ninguém fala que ele morre, e como ninguém diz pra onde ele vai, é igual o Anéis de Poder. O Anéis de Poder não é uma merda do seriado, todo mundo não convencionou isso, não é uma merda. O seriado ele pode ser horroroso. E aí você pergunta pra mim, desrespeita a Tolkien? Não. Anéis de Poder não desrespeita a Tolkien. Puta que pariu, mas os caras pegaram o Sauron e dividiram em dois, caralho, como que você tá? Não desrespeita. Na obra de Tolkien, tudo que tá nesse lixo desse seriado é permitido porque não desmente o, entre aspas, canon de Tolkien. Existe espaço criativo pro cara falar sim, aconteceu desse jeito aí que vocês estão falando. Sim. Então, a história impede que isso daqui tenha de fato acontecido, porque esse cara simplesmente desaparece da história, ele pode ter sido Ronin, qualquer Ronin que seja. Agora, se ele tá lutando com o espírito, se ele tá lutando com não sei o que, aí quer ver realidade, senta na calçada e vê carro passar. Do mesmo jeito que você faz fantasia com um monte de coisa, mas pelo menos a base, a semente ali, sim, durante esse tempo que esse cara sumiu, isso poderia ter acontecido. Então, tem espaço para isso. Agora, qual seria o ideal? Que você se divertisse com tudo isso e falasse, nossa, que desenho legal, que criatividade. Os caras pegaram um espaço da história e preencheram com um monte de coisa, que é fantasia. Isso daqui tem jogo sobre isso, tem filme sobre isso, tem seriado sobre isso, agora tem uma animação sobre isso, que legal. Mas o importante seria que você dissesse, isso não diz nada sobre mim, porque é meramente uma obra de ficção. E aí você foge de todas essas bolhas merdificantes, onde as pessoas estão brigando a respeito de é racismo, não é racismo, pode existir, não pode existir, é histórico, não é histórico, porque é um bando de conteúdo que se você gosta, tá bom. Né? Mas aí, beleza, Fausto, você está me dizendo que se eu quiser ser honrado desse jeito aqui, né? Cadê? Maravilhoso isso daqui. Você tem que se perguntar por que você quer ser honrado desse jeito, e o ideal é que você não precise. Então, o que você precisaria para se tornar uma pessoa que não precisa disso daqui? Então, olha quem é você nessa história. Quem é você? Você é uma pessoa que nasceu numa sociedade que te desfavorece em determinados pontos e que tira de você uma coisa que muita gente tem. Por quê? Porque muita gente sabe que é descendente de italiano. Eu sei que meu avô chamava Taraldi, era médico do exército. Eu sei que o meu bisavô era Ionozu e que comprava máquinas na Inglaterra para levar para o Japão e revolucionar a tecelagem ali. Eu sei que eles moravam na área de Tóquio. Eu sei que a minha mãe veio de Miyagi, e que se eu for em Miyagi tem na prefeitura o Koseki, eu posso descobrir o nome de todos os parentes e posso ir onde viveu cada um deles. E isso é legal, por quê? Porque te dá uma sensação de raízes. E eu sei o quanto dói ter as suas raízes apagadas, porque quando a minha mãe morreu, meu pai casou de novo, e eles tiveram, o novo casal teve a brilhante ideia de se mudar de cidade e apresentar a minha madrasta como a minha mãe verdadeira. E você não esconde o passado de uma pessoa achando que ele não faz diferença, porque é claro que isso faz diferença. E o que fizeram com os negros? Apagaram todo o registro histórico. E aí, assim, é violência? É agressão? É injusto? É um tempo filho da puta? Sim. E não pode ser reescrito. E a pergunta é, o que é que você faz com isso? Gandalf já dava letra, né? Ninguém gostaria que a história tivesse sido desse jeito, mas foi. E se o presente tá do jeito que tá agora, isso não cabe a você decidir como você gostaria que fosse. Tudo que cabe a você decidir é o que você vai fazer com o tempo que te é dado. Então você vai ficar lamentando sua vida inteira porque o seu passado foi apagado desrespeitosamente e porque os seus ancestrais eles foram escravizados de maneira
desumana, ou você vai falar, tô competindo numa sociedade injusta, desigual, em que eu saio perdendo de 3-0 para branco herdeiro. Você vai ficar a vida inteira lamentando isso, ou você vai olhar à sua volta e vai falar, o que é que eu posso fazer com esse mundo que me resta? Como que eu me desenvolvo para atender as demandas dessa sociedade, para que eu garanta, para mim, pelo menos, já que eu não posso garantir para o país inteiro, para o mundo todo, uma vida decente, com o mínimo que eu acho que eu preciso para viver com plenitude feliz. Então, saber de onde você vem é muito importante, principalmente depois que você fica rico. Depois que você tem dinheiro, você tem que falar, caralho, mas eu andava de quichute quando eu era pequeno, então eu tenho que lembrar que eu achava a merenda da escola uma delícia, porque era melhor que a comida que eu tinha em casa. Você tem que se apegar às coisas de onde você veio para saber quem você é, para não se corromper pelo lugar onde você está e principalmente para não achar que o lugar que você ocupa hoje é grande bosta, porque não é. Não importa se você é diretor de não sei que empresa, não importa se você é jogador de futebol, você não importa para o universo. E a admiração do outro, ela não te preenche. Jim Carrey diz, eu queria que todo mundo conseguisse o que deseja um dia na vida, por um dia, para perceber que isso não preenche. Porque você vira uma celebridade, você fala, meu Deus, eu posso fazer terapia com esse dinheiro que eu tenho pro resto da vida, então não tem problema. Só que você não consegue se alimentar do outro. Você, não importa o quanto dinheiro você ganha, você se sente um dragão, porque você acha que todo mundo se aproxima de você para tirar vantagem, para levar algo que você tem, e a idolatria é de uma imagem que não é você não se sente enxergado pelo outro, e não consegue confiar que alguém possa gostar de você de verdade, e não da imagem, da projeção de perfeição, de ídolo, de celebridade que você formou, e aí você vira um dragão cada vez maior, e morre de solidão exatamente igual àquela que você tinha na época que você andava de quichute e comia merenda na escola. A mesma solidão. A diferença é que quando você estava de quichute comendo merenda na escola, você falava assim, cara, um dia eu vou ficar rico e meus problemas vão acabar. E aí, como você já ficou rico e o problema não acabou, você não tem nem a esperança de um dia ser feliz, porque você não sabe a receita para isso. É todo mundo que é desse jeito? Não. O que eu estou dizendo é que toda a admiração de toda uma sociedade japonesa porque você é um fodendo samurai negro não vai ser suficiente para você ter plenitude se você não souber o que é importante de verdade para você, se você não viver de acordo com o seu código de honra e se você não viver de acordo com os seus princípios. E se você não sabe o que te faz feliz para você ter isso e ser feliz. Não é admiração. E parece que quem tá vindo assistir esse seriado aqui, tá vindo por quê? Porque quer usar os neurônios espelho, projetar em cima do cara e falar, eu sou admirado, eu sou honrado, eu sou foda pra caralho porque eu passo a katana em todo mundo. Então, o que é honra? O que é ser honorável? Então, eu quero que vocês pensem que o seguinte... Quando Yasuke chegou no Japão, arroz era dinheiro. Então, os samurais, eles recebiam em koku. Koku é arrozal, assim. É em medidas de colheita por território de plantio, por terreno de plantio. Num lugar onde arroz é dinheiro, e a comida básica do lugar é arroz, e o terreno para se plantar é limitado, e as maiores planícies, a gente está falando de Osaka, Nagoya, Tóquio, as maiores planícies mais férteis pertencem aos Tonosamas mais poderosos. Se você está numa província menor, a sua terra arável é menor, você recebe em arroz, então se você come muito, você literalmente está comendo dinheiro. Então, nessa época do Japão, os japoneses eles começam a adquirir esse jeitinho kawaii que eles têm, porque eles são baixinhos, eles parecem o Morita, o Karate Kid lá, o velho do Karate Kid, original. Então eles são todos de estatura baixa, de braço curto. Então se você pega esses caras perto de Vikings, por exemplo, eles vão parecer hobbits perto dos homens. E eles são habilidosos com katana em algumas regiões, sim. Por quê? Porque em algumas regiões os samurais eles eram muito bem treinados militarmente. Por quê? Porque havia dinheiro, havia recurso, dava para deixar o cara treinando o dia inteiro. Você desenvolvia bons instrutores e eles acabavam sendo bons generais.
formando bons exércitos. Significa que em todos os feudos era todo mundo exatamente do mesmo jeito? Não. E samurai era só os mais fodas que chegavam no nível pen full cafrado. Se você não sabe o que é BDO, você se fudeu. Não. Samurai era qualquer um que servia a um Tonosama. Então tinha um senhor feudal. Então tinha uns feudos com pouco arroz, com pouco samurai, que não podia pagar um instrutor bom, até porque não tinha esse negócio de importar, não tinha esse negócio de expatriado porque o cara é bom. Então tinha feudos em que, além de fracos em pequeno número, os caras não eram necessariamente habilidosos. E esse código de honra que se tem nesse tipo de programa, de anime, de jogo, de tudo, é fantasia. É claro que honra é importante, mas honra era necessário na Europa também, não estava presente lá. Era necessário nas relações entre portugueses e brasileiros, mas não estava necessariamente lá. E eu acho que vocês têm o ideal platônico da honra do japonês, que ele cumpre sempre com a palavra dele, que ele tem vergonha quando não cumpre e vai lá e se mata. E isso é fantasia. Então, Aikido é uma dança, é um acordo entre duas pessoas. Karatê foi inventado pós-base militar em Okinawa. A grande parte dos mitos que são criados em torno do Japão, o ninja com a estrelinha dele, isso daí é coisa para lavar a imagem do japonês, para ninguém perceber que eles eram igual a Alemanha com o judeu, que o que a Alemanha fazia com o judeu, eles faziam com o chinês. E deu certo, você paga pau pra caralho pra isso daqui, porque você assistiu Jaspion e Jiraiya, e depois Cavaleiros do Zodíaco, e tudo era japonês, e tudo fala de honra, e honra, e honra, e honra. Aí você foi lá e começou a assistir Naruto mais honra, e começou a assistir não sei mais o que, honra pra caralho. E aí você fala, meu Deus, como eu tenho tesão em me sentir honrado. E o que é essa honra? Eu não entendo o que é essa honra. Aí você fala, mas o cara ele chegou lá e era samurai e era só japonês. O Japão era só japonês. O Japão era só japonês. Então todos os feudos, eles tinham todos os samurais japoneses. Não é porque eles só aceitavam o japonês, é porque só tinha japonês, porque os caras estavam no Japão isolado. Vamos pensar um pouco, pelo amor de Deus. Num país que é só o Japão, os caras não fazem intercâmbio com quem tá lá fora. Você vai contratar um samurai português porque ele é mais forte e um brasileiro porque ele é mais honrado? É claro que não, pô, você vai contratar o que tem. Então você chegava lá no feudo, olhava pra aquele monte de samurai, era tudo japonês, é lógico. Só que aí chegou um monte de navio e o japonês ele falou assim, não vou usar arma de fogo porque katana é o espírito do samurai, a gente vai ficar lutando de igual para igual porque é mais honesto e mais honroso. Não. Nobunaga olhou pro português e falou, você vai vender esse negócio só pra mim, e se você tentar vender pra outro aqui, eu vou te meter bala, porque eu já aprendi a atirar. Tá bom, já que você é o fodão aqui, eu negocio só com você, não tem problema, desde que você me pague o que eu quero. E aí, de repente, aparece um cara de 2,20 m no meio de um monte de japonês de 1,60 m, e os caras olham pro negão e falam, caralho, é o tamanho da giroma. Então vamos lá. É natural que quando apareça um cara lá, as pessoas fiquem curiosas em relação à capacidade deles. E Nobunaga, quando olhou pro Yasuke, ele falou assim, meu bracinho... Porque tinha isso, nobre, quando você pega Samanosuke, assim, o cara nobre, ele tinha quase 1,80 m. Só dele ser nobre e usar um bastão, ele já ganhava de qualquer um com katana com 1,50 m. Aí quando chega um negão de 2,20 m, você olha pra ele e fala, tá porra, pega uma lança ali que eu quero ver onde você acerta. Aí você fala, meu Deus, esse cara já era guerreiro com espada e lança. Eu vou dar uma lança pra ele aqui e vamos ver o que ele consegue fazer. Então, a habilidade e o tamanho, é claro que conta. Então, alguém que tá olhando pra um cara que vem de fora, olha o potencial, e foi o que o Oda Nobunaga fez. Ele olhou pro cara e falou... Isso daí me interessa, eu preciso aprender com esse cara e eu preciso saber se tem mais dele, de onde ele veio, porque eu quero usar isso daqui pra mim. Então, já adotei arma de fogo, se eu puder adotar cara desse tamanho aqui pra lutar pra mim, eu tô feito na vida. Então, vem aqui que eu quero
ver se funciona. Esse cara, é natural que por ser exótico ele tenha proximidade com o Nobunaga. Não porque Nobunaga olhou pra ele e falou, você é honrado, eu acho que você tem honra, então eu vou te tratar com honra. Não, não foi por isso. Foi porque o cara era exótico, grande, e Nobunaga, assim como ele não queria compartilhar as armas de fogo, ele também não queria compartilhar os estrangeiros de potencial. Então, boa parte de fica próximo daqui está explicado no Poderoso Chefão. Você tem que manter os seus amigos próximos, mas os seus inimigos têm que ficar mais próximos ainda. E se esse cara é um estrangeiro que fala um idioma que eu não entendo e que pode conversar com gente de fora e levar informação aqui do meu feudo a qualquer momento, se esse cara pode me trair e me expor, então ele vai ter que ficar aqui, do meu lado, ele vai ter que ficar perto de mim. Isso ninguém leva em consideração quando assiste The Last Samurai, por exemplo. Que o cara tem informação ao ponto dele poder se afastar muito. E aí a narrativa, a trama, coloca como se o cara ficasse o tempo inteiro do lado. Por quê? Porque ele é amado, admirado, e porque ele é valoroso, e porque ele tem honra. Aí vamos falar assim, mas o Yasuke, ele foi conhecido na história pela lealdade dele. Deixa eu contar uma história. Por mais que você aprenda japonês, é muito difícil você aprender as nuances hierárquicas e as nuances de reais intenções. Nem japonês entende isso. Se japonês entendesse isso, ele não ficava o tempo inteiro perguntando Honto? Maji de? Honto ni? Honki desu ka? Se fosse fácil entender o que um japonês quer dizer, os caras não ficavam perguntando isso o tempo inteiro. Agora imagina você estrangeiro, nem fala esse idioma direito, e aí você tem a sorte de ser poupado e você tá do lado de um dos generais mais promissores que tem ali. Você vai ficar dando ouvido pra gente que tenta te jogar conversa que você não entende direito, e você vai aceitar a proposta de um cara que tá oferecendo 2 pássaros voando quando você já tem um na mão? Para um estrangeiro é muito mais fácil ser leal. Por quê? Porque o cara tem medo de todas as nuances que ele não entende, e para ele fazer maracutaia, fazer tramóia, fazer intriga, participar de conspiração para um estrangeiro que não domina o idioma perfeitamente é muito mais difícil. Então, não importa quantas propostas você receba, tal qual Athelstan, você vai falar, não, eu vou ficar desse lado desse cara aqui porque pelo menos nele eu confio e nesse espaço aqui eu tô garantido. É fácil você ser leal quando você é estrangeiro. É fácil você ser leal quando você é estrangeiro, principalmente quando você está isolado num feudo. E você não tem contato, porque você não está num porto onde o comércio é vivo e você lida com pessoas do mundo inteiro. Não, você está do lado de uma tribo fechada, dentro de uma tribo fechada ali. E aí, com o que você barganha? Você barganha com conhecimento. Eu quero que vocês entendam que o que a real natureza do Yasuke importava para o registro histórico que foi feito dele? Nada. Porque vamos procurar a virtude do Yasuke. O cara era grande. Ele podia escolher não ser? Não. Ele era habilidoso. Por quê? Porque ele era guerreiro. Ele podia escolher não ser habilidoso? Também não. Ele podia escolher não ser leal ao Nobunaga? Não. Não era uma opção para ele entender ao ponto de conseguir conspirar. E com o conhecimento que ele tinha de fora, daria, por exemplo, para ele falar assim, eu sei umas paradas aí, mas não vou contar para vocês não, porque eu não tô com vontade, não sei, eu não tô afim, não. Dava para aquele cara do Shogun, dessa série que eu não assisti, o cara era naval, né? Ele atirava com canhão e ele ensinou as técnicas. Dava pro cara falar assim, eu sei, mas tô com preguiça de ensinar, não gosto de ser professor, não vou fazer isso. Dava para ele fazer isso? Me pergunte. Aí no final do dia, como que é o nome do cara na série? Torinaga, né? Não é Tokunaga. Tokunaga é o meu char no BDO. Porque não tinha nem o Nobunaga, nem Tokugawa disponível, aí eu coloquei Tokunaga lá e foi. Quando o Torinaga chega pra ele e fala muito obrigado porque você ensinou a gente a mexer em canhão e foi por isso que a gente venceu a batalha, dava pra ele ter falado, não vou ensinar, não dava. Porque a distância entre convidado de honra e refém ali é muito pequena. Você está no território do outro. Você não tem embaixada.
do seu país, no Japão, no século XVI. Não tem. Então, a pergunta que eu faço é: por que ser honorável é tão importante em 100% das obras que são feitas no Japão? Porque eles estão lavando o seu cérebro, porque honra é tudo que eles não tiveram ao longo de todos esses séculos. Eu sei que dói. É como se eu estivesse entrando na sua capelinha e dizendo que Jesus é filho de José. Eu sei que dói, mas honra é tudo que os japoneses não tiveram na imensa maioria de suas guerras, e principalmente as guerras internacionais. O Japão lutou de feudo contra feudo, eles lutaram entre si durante toda a história do Japão, mas quando eles tiveram a oportunidade de ir para fora, eles se demonstraram o povo mais sem honra, um dos povos mais sem honra da história da humanidade. E é por isso que todo seriado que eles lançam, eles ficam falando honra, 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 kawaii, honra, 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 loli. Honra, 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 inocência. Honra, 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 inofensividade. Por que a honra importa? Porque se você é honrado, você tem sucesso. Por que o sucesso importa para você? Aliás, por que você depende da validação do outro para você ter sucesso? Você não consegue ter sucesso com o seu próprio código de honra, vivendo de acordo com seus princípios, construindo para si laços importantes com as pessoas que você ama. Você não consegue viver uma vida simples, com plenitude de relações, com plenitude de laços, sabendo qual é o seu território e sem se tornar o cara top da balada do Isekai. Não dá pra você ser essa pessoa? E aí eu vou dizer, vocês estão tanto tempo tentando ser o top da balada do Isekai, vocês estão tanto tempo perdendo tempo, usando os neurônios espelhos de você para viver uma vida honorável nos personagens que vocês admiram, que vocês estão olhando pro main char, que é a pessoa que vocês são, e vendo que tem um espaço enorme de autodesenvolvimento, e esse autodesenvolvimento não está acontecendo porque estão upando o char do jogo, porque estão vivendo a vida do outro, que é feita não para te informar ou para te enobrecer, ou para te fazer crescer, ou para fazer você ter uma consciência aumentada da realidade do mundo e da vida. Não, está sendo feito para te entreter, tal como uma pornografia social, ao ponto que você vai sair desse seriado aqui e vai falar, agora eu quero o próximo, porque eu não quero ter que olhar para minha própria vida. O dia que você não tiver vontade de assistir esse seriado porque a sua vida tá mais interessante, aí você não precisa de ninguém te chamando de honorável. Você vai falar, me admiro pra caralho, eu tô bem pra caramba com a minha vida e vou vivê-la, vou upar o meu char principal, que sou eu. Isso.